Já se avisa, Delon. Aê. Olá, pessoal, boa noite. Hoje temos a honra de receber o nosso querido doutor Moisés Damasceno, que é uma das pessoas com mais autonomia, autoridade aí para falar do tema que nós vamos discutir, que é a segurança do paciente em ambiente de alta complexidade como o nosso. O doutor Moisés é coordenador do Centro de Estudos do Complexo Hospitalar Américas, intensivista do INTA, do Ministério da Saúde, do INTO, né, Instituto Nacional de Traumatologia do Ministério da Saúde, coordenador do grupo de técnico de trabalho da terapia intensiva da Sobrasp. E nós sabemos da competência dele para discorrer sobre esse tema e que com certeza vai nos contemplar e brindar com compartilhamento de informações e conhecimentos extremamente valiosos para esse momento. Moisés, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de UTI Integradas e mais uma vez muito bom te ver e estar com você, ainda que à distância, e estar com todos aqui dentro dessa aula online que são o nosso grupo aí, que é o nosso grupo, né, de extremo valor para a difusão de conhecimento da medicina intensiva. Bem-vindo. Obrigado aí, Rubens, pela palavra, obrigado aí pelo convite, Adelon e Rubens, e a todos vocês. Eu que já acompanho as reuniões de vocês aí já há alguns meses e sei aí a qualidade, vou tentar manter o nível aí daquilo que vocês procuram reunir aí entre vocês e junto aos residentes também. É um assunto que muitas vezes assusta, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. É, Ok. não sei se vocês já estão Ah, vendo aí, né? vamos ver. Sim. É, É um assunto que eu acho que, de alguma forma, ele às vezes afugenta e afasta um pouco, principalmente a turma mais jovem. Eu também já passei por essa fase, né, onde a gente queria, acima de tudo, aprender o conteúdo médico, o conteúdo propriamente do tratamento dos doentes, das doenças, e aprender sobre as monitorizações, sobre as drogas, mas cada vez mais, né, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa, dentro da terapia intensiva em especial, se ligar em outros assuntos, em outros tópicos que estão cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre segurança. A gente escolheu esse mês aí para falar, porque é um mês que aqui no Brasil a gente remete à segurança do paciente de uma forma geral. Falar de segurança do paciente, em termos de Brasil, tem duas datas. Uma data é o mês de abril, mais precisamente o dia 1º de abril, mas tem uma data mundial que é setembro, 17 de setembro. Então, são 2 meses que se comemora. O abril no Brasil tem muito a ver com as primeiras nomenclaturas, as primeiras resoluções que aconteceram junto ao Ministério da Saúde frente a esse assunto, que é de cada vez mais de extrema relevância para todos nós. É, Bom, eu vou começar fazendo aí um paralelo entre uma medicina dita histórica, onde as coisas eram mais simples, onde nós tínhamos uma visão mais linear, tínhamos muito pouca intervenção, até a medicina que a gente realiza hoje na UTI, né? A medicina moderna, onde a gente tem, inclusive, o que se chama de sistema sociotécnico hipercomplexo. É, a evolução da terapia intensiva vem transformando o ambiente de cuidado, né, numa teia de variáveis simultâneas. E uma das coisas que cada vez mais se fala, de uma forma geral, no ambiente hospitalar, mas muito na terapia intensiva, é que o erro não costuma nascer da ignorância, mas sim de uma complexidade não gerenciada. O marco histórico de quando começa a se dar valor e atenção a esse assunto é essa publicação de 1999, Errário Humano, publicação do Instituto of Medicine, né, dos Estados Unidos, onde naquele momento se falava em que milhões de pessoas no mundo eram acometidas por danos causados durante a prestação de cuidados na saúde, e onde a primeira estatística mostrava que entre 44 mil e 98 mil pessoas morriam nos Estados Unidos anualmente devido a erros nos processos assistenciais dentro dos hospitais. Quando esse número foi divulgado, criou um grande alarde junto aos Estados Unidos e, posteriormente,
essa publicação ganhou uma conotação mundial e começou, a partir dali, a chamar muito a atenção de quem trabalhava, especialmente nos ambientes hospitalares. Esse marco histórico ele vem sendo avaliado ao longo dos anos, e agora, em 2016, né, a BMJ, uma importante revista inglesa, ela traz aí o erro médico como a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos da América. Então, vocês reparem que a gente tem a doença cardíaca como a principal, depois o câncer, e o erro médico vindo acima da doença pulmonar obstrutiva crônica, acima das armas de fogo, dos acidentes por veículos e mesmo pelo suicídio. E aí uma frase, né, para dar um impacto aí, né, que a ausência do erro médico nas certidões de óbito tradicionais, ela acaba mascarando uma pandemia silenciosa de eventos adversos. É raro encontrar alguém que tenha colocado no atestado de óbito alguma causa-morte ligada a um problema de evento adverso, o que faz com que a gente entenda que deve ter aí um número muito maior do que esse, lembrando que esse número é de 2016 e tem alguns números um pouco mais recentes, mas que não são muito diferentes desse. Quando o Herrário Humano foi publicado, ele chamou atenção para os locais mais comuns para erros, né, na época ligados à assistência. A terapia intensiva, o centro cirúrgico e a unidade de emergência. E quando você tentava enxergar as possíveis causas, ou as principais causas, você encontrava muita situação da fragmentação do cuidado, um foco muito maior no tratamento do que na prevenção, o pouco investimento em educação, especialmente no que diz respeito a esse assunto. Eu sempre lembro, né, da minha época, que já vai um bom tempo, mas eu acho que isso não mudou. A gente tinha as aulas das doenças dentro das faculdades e aquela questão da prevenção ficava sempre para aqueles minutos finais, né? Você falava da fisiopatologia, da clínica, do tratamento, diagnóstico diferencial, mas a prevenção aparecia naqueles minutos finais. Sempre foi assim e, de alguma forma, ainda continua sendo. E a própria remuneração do profissional de saúde, especialmente nessas áreas, a gente sabe que isso é muito variável, não só no nosso país, mas no mundo, mas quanto menos se remunera, a tendência é que a gente tenha profissionais com menor qualidade. E isso vai acabar comprometendo muito na gênese desses eventos adversos. Aqui um leito relativamente clássico, né, da terapia intensiva. Eu digo relativamente porque a gente sabe que hoje a terapia intensiva também tem muito paciente sob monitorização. A gente tem muitos tipos de UTI, mas uma UTI clássica, geral, onde aqui, por exemplo, a gente está vendo um paciente neurocrítico, vítima de um trauma craniano, onde ele tem uma pressão intracraniana monitorizada, ele está sob ventilação mecânica. Nesse exato momento aqui, ele está passando pela realização de um Doppler transcraniano, monitorizado com um Swan-Ganz, uma, duas, três, quatro, cinco bombas infusoras, ou seja, eu sempre costumo dizer que na hora que você entra num boxe como esse, você tem que entrar sabendo que você não vai ficar pouco tempo. Você vai ter que dar muita atenção, não só ao paciente, que de alguma forma está até quase que blindado aqui, mas a tudo que está em torno dele, né? Reparem que o monitor mesmo, propriamente, ele nem sai na fotografia, mas ele está aqui para cima, acima dessas bombas infusoras. Imaginar que numa conotação onde dia após dia você tem um paciente com tudo isso em torno dele, faz a gente imaginar a grande possibilidade que a gente tem de qualquer tipo de falha, né, de lapso no que diz respeito ao acompanhamento, à vigilância, ao tratamento desse paciente, poder se transformar num grande problema. Até porque esse tipo de paciente, como vocês mesmos estão vendo, independente dele ter ou não ter um coma instalado, ele certamente está sedado, está curarizado, provavelmente. Esse é um paciente antigo, né, de bons tempos atrás, mas essa vulnerabilidade que esse paciente crítico tem na nossa mão dentro de uma UTI torna ele ainda mais sensível a que qualquer problema que aconteça no acompanhamento tanto do tratamento quanto da vigilância tornem a possibilidade de um evento se tornar muito maior aí. Hoje em dia, quando você olha a UTI, né, dentro de um sistema de risco contínuo, né, ou um ecossistema, a gente parte de um paciente grave,
onde nós temos aí uma heterogeneidade de diagnósticos e respostas biológicas que muitas vezes são imprevisíveis. Você tem um cenário cada vez mais tecnológico, onde você tem um funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, alarmes, monitores, suportes artificiais, alguns contínuos, outros nem tanto. A questão da equipe multidisciplinar, onde você tem variações de áreas de conhecimento, fadiga e habilidades. Estamos falando aqui de médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Esses, de uma maneira geral, costumam ficar 24 horas na UTI. Mas aí nós também temos nutricionistas, farmacêuticos clínicos, psicólogos, enfim, uma grande quantidade de profissionais, ou seja, todos eles tentando ali fazer o melhor pelo paciente. Um outro ponto muito delicado e que está ligado muitas vezes ao desenvolvimento de um evento, de um incidente, são os momentos de tomada de decisão, onde nesse paciente crítico, cada vez mais é importante que a gente tenha o timing exato da intervenção para poder decidir, né, o quanto você está fazendo que efetivamente vai dar bom prognóstico para esse paciente, né? A segurança dentro desse tipo de modelo, ele nasce da interação perfeita entre o profissional, a tarefa, que a gente vai falar daqui a pouco, a tecnologia e o ambiente. Mas o que é o conceito de segurança, né? Esse conceito passa pela redução dos riscos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde para um mínimo aceitável. Repare, então, que o problema da segurança e o problema de reduzir risco aqui não é o risco daquele efeito colateral de um remédio. Aquilo ali também acaba entrando, mas aquilo ali, de alguma forma, já está previsto e que, quando a gente conhece, também fica mais fácil ainda se antecipar. Mas aqui tem a ver com reduzir risco relacionado ao ato de você promover cuidado ao paciente. Então, é aquela vigilância onde você precisa estar com o paciente monitorizado e você vai tomar todo o cuidado para suas técnicas de vigilância não agredirem o paciente. É um procedimento como, classicamente, uma punção venosa profunda, você vai tomar todos os cuidados para que não aconteça um barotrauma, uma intubação orotraqueal e por aí vai. É esse risco que a gente quer tentar minimizar. A gente não quer que ele se converta em evento adverso. Aqui, quando a gente aborda a questão da segurança do paciente, normalmente a gente passa por erros de medicações, infecções nosocomiais, lesões por pressão, quedas. Esses são talvez os quatro, assim, se a gente for colocar como grupos, né, mais frequentes, que mais acontecem nas UTIs e também mesmo nos próprios hospitais. Mas existem outros, como decisões clínicas, né, equivocadas, recomendações erradas que você possa estar fazendo ao paciente, variação de processo, né? Um determinado plantão aborda de um jeito, um outro plantão aborda de outro, ou seja, um processo que deveria ter uma abordagem relativamente linear, ele fica variável, e o mau uso do cuidado, um procedimento ou mesmo um exame complementar. Muitas vezes a gente quer, por exemplo, tomografar um tórax num paciente que está em ventilação mecânica e transportar esse paciente até a tomografia. A gente sempre tem que se perguntar: o resultado desse exame vai efetivamente mudar alguma conduta? Porque muitas vezes a gente escolhe fazer um exame para fazer um acompanhamento do paciente, que nos dá uma condição de acompanhá-lo melhor. Mas a gente tem que sempre estar pesando risco-benefício. Até que ponto o risco do transporte daquele paciente, um ventilador, com drogas em bomba infusora, colocar num elevador, levar ele para fazer, principalmente quando o andar é diferente, será que vale tanto a pena? A gente tem que estar pesando isso o tempo todo quando a gente está pensando na questão da segurança do paciente. A anatomia do erro, né, pode ser vista aí como um tipo de panela de pressão na UTI, o ambiente dinâmico, como nós já comentamos, heterogeneidade de diagnósticos, do funcionamento ininterrupto, onde você precisa estar constantemente acompanhando a evolução clínica do paciente. Hoje não é incomum, infelizmente, pacientes graves, críticos, que recebem uma visita matinal do médico, uma outra visita noturna, mas que passam a tarde inteira e muitas vezes a madrugada inteira sem qualquer outro tipo de visita, né? É muito triste a gente ver que a medicina intensiva, em muitos ambientes, infelizmente, tem feito muita fragmentação, não só do cuidado, como do tratamento e da vigilância, que aqui está, né, caracterizado.
A questão dos fatores humanos cada vez mais valorizada, especialmente depois da pandemia, né? Onde a gente sabe que plantões ininterruptos, às vezes você dá plantão num hospital e você respeita uma carga horária, mas você sai dali para ir para um outro plantão, né? É muito frequente isso na população da enfermagem, mas também bastante frequente entre os médicos. E aí você está exposto à fadiga profunda, longos turnos de trabalho, estresse contínuo, e isso certamente vai afetar não só o seu desempenho físico no plantão, mas também a sua capacidade de tomada de decisão. E uma sobrecarga tecnológica, né, onde você tem diversidade de sistemas concorrentes, muitas vezes alarmes tocando simultaneamente, dando cacofonia, e essa interface homem-máquina, né, que hoje cada vez mais a gente percebe que quando você recebe máquinas novas, nem não se dá tanta ênfase ao treinamento nessas máquinas como se dava no passado. E o não conhecimento, né, a não parametrização de determinados alarmes, determinados recursos que tanto o monitor quanto o ventilador, bombas infusoras têm, quando você não domina muito bem essa tecnologia, você tem um elemento a mais que pode, muitas vezes, mais atrapalhar do que ajudar, por incrível que pareça. Pensando propriamente no paciente da UTI, e aí olhando, né, a questão de que estamos falando de uma forma geral de pacientes que têm uma vulnerabilidade fisiológica muito maior, porque eles têm um padrão, uma reserva fisiológica mais baixa, são pacientes que, quanto mais críticos, se eles não estiverem numa condição de morte iminente, à medida em que eles estão internados, você demora um certo tempo para recuperar esse paciente. Então, você passa a ter um tempo de internação que muitas vezes passa de 7, 10, 15 dias com um paciente que, dependendo da quantidade, do grau de disfunção orgânica, ele tem uma sobrevida fisiológica um pouco mais baixa. Essa combinação faz com que esse paciente fique mais vulnerável aos eventos adversos. E aí, como eu falei lá atrás, ou seja, os novos trabalhos, as novas estatísticas têm mostrado, né, conforme o trabalho, conforme o local estudado, uma variação de incidência de 15 a 51% dos pacientes internados em UTI. Ou seja, existem UTIs em que mais da metade dos pacientes pode sofrer de evento adverso em algum momento da internação. Alguns estudos mostram, né, que a ocorrência de um evento adverso pode vir a dobrar a chance de óbito hospitalar. Reparem o impacto disso, né? E esse impacto sistêmico, ele faz com que haja um aumento exponencial, tanto no tempo de internação quanto nos custos da saúde. Ou seja, esse doente que muitas vezes está demorando a se recuperar do problema dele, quando ele está quase se recuperando, de repente acontece um evento adverso. E aí você volta a aumentar o tempo de internação dele, volta a invadir, volta a tratar ele mais intensamente, conforme, dependendo desse evento. E isso não só vai aumentar esse tempo, como vai aumentar custo e vai tornar a possibilidade dele se recuperar muitas vezes mais baixa. Quando a gente procura avaliar, né, os fatores que vão contribuir para que aconteça um incidente junto a um paciente internado, a gente tem esses fatores aí, que eu vou tentar falar um pouquinho deles na sequência, né? Fator paciente, fator tarefa, profissional de saúde, o fator equipe, o fator time, né? Treinamento e educação, o ambiente da UTI e o ambiente da instituição hospitalar como um todo. Quando a gente pensa no fator paciente, a condição dele talvez predomine nessa história, né? A complexidade, a gravidade. Se é um paciente que está agitado ou não, a gente sabe que ele muitas vezes pode jogar contra ele mesmo, né? Pelo grau de agitação. Mas também é importante levar em conta a linguagem e comunicação. Quando você trabalha num grande centro e recebe muitas vezes pacientes, né, que vêm de outras regiões do Brasil, com outros linguajares, com outras gírias, isso também eventualmente pode comprometer, porque a comunicação é um fator importante. Personalidade, fatores sociais, ou seja, há uma série de questões ligadas ao paciente que pode contribuir para que aconteça mais incidentes. Aqui, a ideia é chamar a atenção para a importância da comunicação nesse processo e da comunicação com o paciente. O fator tarefa, né? Muitas vezes você começa a trabalhar numa UTI na condição de plantonista, ninguém te diz direito o que você precisa fazer, a UTI tem residente, tem plantonista, muitas vezes até tem um estudante que também participa, tem o diarista, tem o rotina, tem médico assistente,
Então, é muito importante deixar claro qual é a função de cada integrante da equipe e que ele saiba quais são as tarefas que ele precisa fazer, quais são as tarefas que ele precisa dominar. Algumas tarefas, muitas vezes, passam pela disponibilidade de protocolos. Hoje, aqui no Rio, por exemplo, é muito raro uma UTI onde a punção venosa profunda não seja através de uma ultrassonografia. Ou seja, isso meio que já ficou protocolar na grande maioria das UTIs, né? Algumas poucas, infelizmente, por falta de recursos, às vezes não tem, mas hoje é muito difícil você ver numa UTI de respeito um paciente ser puncionado veia profunda sem uso do ultrassom. Ou seja, isso acaba sendo um protocolo, assim como pensar nos protocolos, nos tratamentos, né, especialmente das doenças tempo-dependentes, como AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, o politrauma ou trauma craniano, a sepsis, a disponibilidade de exames complementares, você ter um uso mais racional desses exames, ter a acurácia desses resultados de exames, ou seja, ter um laboratório que forneça bons resultados. Hoje, mais valorizado ainda o fator profissional de saúde, avaliando-se muito a questão da fadiga, a atitude e a motivação dele ao trabalhar, assim como a saúde física e também a mental. Infelizmente, a gente tem visto aí muitos colegas na medicina intensiva que ora nós conhecemos, ora nós ouvimos falar, né, de questões ligadas à depressão, burnout, entre outras situações até mais graves e mais tristes. No que diz respeito ao fator time, a comunicação tem aí um ponto muito forte, né? Seja a comunicação oral ou escrita durante a passagem de um caso, por exemplo, a passagem de um plantão, a comunicação oral ou escrita durante o cuidado, a comunicação oral ou escrita durante as situações de crise, onde muitas vezes a gente negligencia um pouco essa comunicação, especialmente a escrita, bem como a importância de uma equipe que seja estruturada e tenha uma boa liderança. Treinamento e educação, muitas UTIs não costumam ter ou não conseguem ter um programa de educação continuada, um programa de educação permanente. Isso, no que diz respeito à segurança, faz falta. Conhecimento, habilidade, competência, a necessidade de uma supervisão, de que essa supervisão, inclusive, ela consiga orientar aos mais jovens, consigam dizer o momento onde eles precisam buscar mais ajuda, seja do ponto de vista de conhecimento teórico, seja do ponto de vista de procedimentos, e a capacidade de que, a partir do treinamento e da educação, você consiga ter uma equipe que tenha maior aderência, né, aos protocolos estabelecidos. O ambiente da UTI, onde você precisa avaliar bem o nível técnico do staff. Hoje nós sabemos que existem muitas UTIs com muitos garotos, não só na função de plantonista, mas eventualmente até na função de rotina e muitas vezes também na função de liderança. Nada contra a juventude, mas a gente sabe que no ambiente de UTI faz-se importante a presença, né, de pessoas com um pouco mais de senioridade, um pouco mais de experiência, que em situações de crise, especialmente envolvendo um evento adverso, fazem diferença, né? A importância de você saber mesclar bem as habilidades, inclusive fazendo com que num plantão, quando você tem mais de um colega, você possa ter um colega que de repente tem um padrão de habilidade para um lado, um padrão de habilidade para o outro, para que eles se complementem e não necessariamente as mesmas habilidades, muitas vezes, no mesmo plantão, quando essas habilidades, de alguma maneira, são restritas. Avaliar e supervisionar essa carga de trabalho, quanto maior a carga de trabalho, e hoje, infelizmente, a gente tem visto isso também, né? Cada vez mais a nossa RDC 07 se sente ameaçada, cada vez mais você vê aquela relação 1:10, que é mínima, sendo cada vez mais padronizada como uma relação de trabalho em muitas UTIs, e o quanto isso, de alguma maneira, expõe, não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista da enfermagem, onde a gente tem visto algumas UTIs enxugando, né, população de trabalho, seja no campo da enfermagem, no enfermeiro, como no técnico. A disponibilidade e manutenção de equipamentos, suporte administrativo é muito importante hoje, com os prontuários cada vez mais eletrônicos. Muitas vezes você precisa ainda ter o papel, e aí você precisa ter impressoras que funcionam, e em muitos hospitais esse serviço de manutenção, de acompanhamento de impressora, por incrível que pareça, não tem nada a ver conosco, né, do ponto de vista médico, mas isso, quando determinadas UTIs dependem muito desse material, quando ele não funciona bem, como atrapalha o andamento do plantão, né? Você não conseguir imprimir a prescrição, a evolução, imprimir num posto distante,
A gente aqui no Rio ouve, eventualmente, alguns relatos relativos a isso. E o hospital, né? Não adianta a gente pensar em ter uma UTI segura. É óbvio que isso, para nós intensivistas, é muito bom, mas se só a UTI for segura e o hospital como um todo não, isso vai acabar funcionando como um bumerangue. Você recupera o doente, dá alta para ele com segurança, ele bate numa enfermaria que de repente não tem essa mesma preocupação, essa mesma vocação, e esse paciente muitas vezes acaba voltando, né? E aí a gente se vê naquela situação que provavelmente muitos de vocês já viveram ou vivem ainda, de escolher não dar plantão, não dá alta para paciente à noite, não dá alta para paciente no fim de semana, eventualmente nem dá alta no final do dia, pelo risco que tem de bater numa enfermaria, num quarto onde você não tem uma adequada vigilância médica, uma adequada vigilância de enfermagem e por aí vai. E aí a importância de que essa cultura de segurança preferencialmente permeie toda a instituição e não apenas a UTI. Existe uma teoria do queijo suíço, que quem já milita aí na terapia intensiva há algum tempo e conhece um pouco do assunto já conhece, né? Foi James Reason que trouxe essa teoria do ambiente de engenharia, essa teoria acabou vindo para dentro da área da saúde, né? Ele criou essa teoria, onde você vê que os incidentes eles acabam ocorrendo por falhas latentes do sistema, que acabam se alinhando com falhas ativas na ponta lá do cuidado, lá na beira-leito, e aí, quando essas falhas elas atravessam tudo isso, você acaba efetivamente tendo dano ao paciente. Quando a gente pensa nessas falhas latentes, muitas delas começam aqui, ó, na influência da organização. São decisões de alto nível, ligadas também à cultura de segurança. É o exemplo que eu dei. Não querer obedecer RDC 07, por exemplo, né? Você querer colocar um médico para cuidar de 12 pacientes, quando o mínimo seria de 1 para 10. Essa é uma decisão, muitas vezes, de alto nível hierárquico e ela acaba dando ali uma maior vulnerabilidade para aquele ambiente. Alguns fatores de supervisão, né? Falha em corrigir problemas conhecidos. Muitas vezes você tem problemas acontecendo durante o plantão em que você não gerencia ele da forma adequada. Pré-condições para atos inseguros, né? Fatores ambientais, fadiga de equipe, aquele colega que era para ficar 12 horas está ficando 24, às vezes 36, e já no auge do cansaço dele, ele está lá sendo obrigado, de repente, a funcionar uma veia profunda, a fazer um procedimento um pouco mais delicado, onde ele não deveria fazer isso. E aí até os próprios atos inseguros de beira-leito, pegando novamente a punção venosa, você tem um ultrassom, mas o ultrassom não está perto e você quer resolver logo a situação e você se arrisca, por exemplo, a funcionar sem um ultrassom, confiando na sua habilidade, mas muitas vezes você se dá mal e numa situação como essa, no dia de hoje, onde o protocolo pede ultrassom, onde existe ultrassom, mas você resolve violar, você acaba cometendo um evento e que provavelmente terá consequências aí não muito boas, tanto para o paciente como eventualmente para você mesmo, pelo fato de você ter violado. Então, essas falhas, né, tem uma camada que é considerada organizacional, tem muito a ver com a cultura, e aí a ideia é que quando acontece o erro, você tem uma cultura de aprendizado e não uma cultura de punição, e a gente daqui a pouco vai falar em erro e violação, né? O erro nunca é intencional, ele acontece, e aí você tem que tentar notificar, ver, estudar o erro e procurar fazer com que todos aprendam com ele. E existe também a violação, que é como eu citei, é quando você acaba deliberadamente se omitindo ou cometendo uma falha que poderia ter sido evitada se você respeitasse determinado protocolo, determinada norma, né? Mas que também tem que servir como aprendizado. Existe aí uma camada de supervisão que está muito envolvida a planejamento, há uma camada de pré-condições ligadas à equipe, ligada ao ambiente, e aí a questão, por exemplo, da fadiga, do cansaço dos profissionais. E a última camada, que é a camada ali de beira-leito mesmo, né? Quando você está efetivando um procedimento, quando você está tomando uma decisão, às vezes atrasando a tomada de decisão, às vezes antecipando ela. A ideia é que você, quando pensa no queijo suíço, essas camadas elas nunca estão com os orifícios alinhados, né? Se você passa a primeira camada, tem uma segunda que segura, ou se você passa a primeira, a segunda, uma terceira segura. O problema é que quando todas elas são atravessadas, aí efetivamente o evento acaba acontecendo.
Existe uma maneira de você tentar controlar isso, tentar de alguma forma segurar para que isso não aconteça, que passa muito pela questão da governança clínica, né? A governança é um padrão de trabalho que a organização procura garantir uma melhoria contínua e ela procura salvaguardar altos padrões, criando um ambiente onde a excelência clínica vai florescer. E aí, nessa governança clínica, você procura fazer gestão de risco e procura ser transparente, auditoria, os incidentes são notificados, são divulgados. Você faz, por exemplo, sessões de mortalidade para poder analisar, né, os desfechos ruins que eventualmente aconteceram com o paciente. Você tem um cuidado efetivo, onde você procura fazer benchmark, por exemplo, com boas instituições. Você tem protocolos escritos e efetivamente utilizados, que são baseados em evidência. Você procura educar, né, e ter um staff permanentemente educado, atualizado, né, muitas vezes tendo condição até de fazer simulação multidisciplinar. Procura olhar o bem-estar da equipe, que é algo que contribui muito para que você tenha um ambiente de trabalho bom, e tenha um cuidado centrado no paciente, onde cada vez mais procuramos trazer as famílias para dentro do leito, procuramos ter essas famílias em volta e procuramos, né, analisar como é que está a experiência do cuidado junto ao paciente. A gente vai falar disso no final. A governança clínica, classicamente, tem 7 pilares. Vocês estão vendo eles aí escritos, mas eu vou procurar dar ênfase aqui à efetividade da gestão de risco, que está diretamente ligado ao assunto do nosso papo de hoje. Nessa efetividade de gestão de risco, a gente procura minimizar o risco para os pacientes, também para o staff e também para a organização como um todo. Nessa efetividade de gestão de risco, a gente quer ter consciência do risco, identificar o risco, avaliar o risco, ter as opções para que você faça um controle desse risco de forma adequada, garantia do risco, ou seja, de que tudo vai se resolver, reclamações e reivindicações e padrões de gestão do risco. A expectativa é que você, em algum momento, tenha esses padrões adequadamente, né, trabalhados na sua instituição. Aqui a gente vai falar basicamente da identificação, da avaliação e dessas opções de controle do risco. Quando a gente fala em identificar o risco, a gente está falando que através dos incidentes de segurança e dos alertas de segurança em inquéritos confidenciais, são essas situações aqui que vão nos identificar os riscos que os pacientes apresentam. Quando a gente pensa em avaliar o risco, a ideia é que a gente tenha uma estimativa da magnitude desse risco e a respectiva modulação da resposta em termos daquilo que a gente investe em termos de tempo, de recursos, de conhecimento. E as opções de controle de risco, elas costumam passar muitas vezes através de um comitê, que envolve o setor de qualidade, envolve o núcleo de segurança, que esses hospitais que dão atenção à segurança do paciente procuram criar dentro da instituição. Esse comitê vai ser responsável por garantir que todos os riscos sejam minimizados, mitigados, tanto quanto eles sejam racionalmente praticáveis, porque tem riscos que muitas vezes a gente não tem essa facilidade nem em minimizar e nem em mitigar. O que é risco? É a probabilidade da ocorrência de um incidente. O que é um incidente? É um evento ou uma circunstância que poderia resultar ou já resultou em um dano desnecessário ao paciente. É aquela situação que está ligada ao cuidado que nós estamos expondo ao paciente. Ele pode ser resultado de um ato não intencional, como nós já falamos, ou intencional. Quando nós chamamos de erro, essa falha de execução ou de planejamento da ação, ela incorre de um resultado não esperado. Aqui, ele é não intencional por definição. Quando a gente usa a expressão violação, a gente está falando de um desvio deliberado de um procedimento operacional, muitas vezes padrão, ou de uma regra. São usualmente intencionais, mesmo que raramente eles tenham o propósito de causar dano. Ele acaba sendo intencional porque o colega tomou a decisão de fazer, mesmo sabendo que existia uma norma, existia uma regra. Quando a gente vai avaliando esses incidentes, existe a questão conhecida como quase-erro, né, ou near miss, que é um incidente que ele efetivamente não chega a atingir o paciente. Ele quase acontece. Existe um incidente considerado sem dano. É um evento que atinge o paciente, mas ele não provoca nenhum dano, passível de comprovação. E existe um incidente com dano.
Esse sim é o que causa grande problema para a gente, porque é um evento adverso em que gera um dano para o paciente, e esse dano pode ir de um grau leve até um grau extremamente grave. Eu estou falando disso tudo para mostrar isso aqui, ó, a relação entre esses conceitos relevantes. A gente sai de uma situação de risco, há um potencial significativo para o dano, mas aqui o incidente não acontece. Quando você flagra esse risco, você muitas vezes notifica a circunstância que aconteceu, né? E aqui você caracteriza como risco. À medida em que você caminha aqui para o lado direito, na direção do dano, você passa por um momento de incidente, e aí, quando você pensa em incidente, tem aquele que não atinge o paciente, que é o quase falha, quase erro ou near miss. Existe aquele incidente que atinge o paciente, mas não causa dano, é um incidente sem dano. E existe o incidente com dano, que é aquele que resulta em dano ao paciente. Então, reparem que quando a gente usa a expressão evento adverso, nós estamos falando em um incidente, em algo que aconteceu com o paciente. Pode não ter gerado dano nenhum, o que é um incidente sem dano, ou pode ter efetivamente gerado um dano ao paciente. Quando a gente pensa em gerenciar risco, a gente quer tentar trabalhar nessa ponta aqui desse eixo, ou seja, porque quanto mais para cá a gente estiver trabalhando, a gente está sendo muito reativo na nossa forma de lidar com a segurança do paciente. Quando a gente quer falar de gestão de risco, então, a gente tem como objetivo identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos, identificar os incidentes e tentar intervir de uma maneira pronta e adotar ações preventivas baseadas no aprendizado compartilhado a partir de erros ou incidentes que aconteceram no passado. Bom, a gente está começando aí para a reta final. Como é que a gente faz isso à beira-leito, né? E tomando como base que a maior população que está aqui devem ser de médicos jovens, que devem estar ouvindo tudo isso que eu estou falando e achando que até o momento talvez isso tenha muito mais a ver com rotinas, muito mais a ver com lideranças, chefias e tudo mais, mas acho que cada um de nós à beira-leito pode fazer um pouco, sim. A sugestão que eu trago aqui para vocês passa por a gente estimular a notificação dos eventos adversos, promover rondas de segurança e incluir a gestão de risco no momento de se executar o planejamento terapêutico do paciente. Quando a gente fala em estimular a notificação dos eventos adversos, a ideia que se tem por trás é que a gente quer trabalhar no sentido contrário do que eu acabei de mostrar para vocês. A gente quer efetivamente vir da direita para a esquerda. Quanto mais a gente notificar os eventos, a tendência de que, a partir dessa notificação, se você trabalha com uma ideia de cultura de aprendizado, você notifica, o evento é estudado, o evento é avaliado, e a partir dali você descobre maneiras de tentar minimizar com que ele volte a ocorrer. E quanto mais você consegue notificar esses eventos, e quanto mais você tem a mente, a cultura do ambiente voltada para notificação, você vai ter condição de estar notificando situações de quase erro e até mesmo, como está colocado aqui, situações que são notificáveis, mas que necessariamente não gerou nenhum problema. Aqui a gente tem muita ligação com problemas de farmácia. Determinadas medicações que foram prescritas acabaram atrasando a entrega dentro da UTI, ou o enfermeiro atrasou a aplicação, ou seja, esse atraso muitas vezes ele pode estar vindo num ritmo de se atrasar muito e você acaba conseguindo descobrir, opa, peraí, está atrasando aqui, vamos fazer logo a medicação, e aí você acaba fazendo num tempo ainda considerado relativamente seguro e efetivamente você não causou dano nenhum. Aqui tentando pegar minimamente um exemplo. Mas a ideia aqui é que quanto mais nós notificamos, mais a tendência vai ser de que a gente venha para o lado do risco, à medida em que a gente aumenta o grau de vigilância daquela UTI, daquele ambiente hospitalar. Quando a gente pensa em promover ronda de segurança, e aqui eu vou falar da ronda e já vou falar da gestão de risco no plano terapêutico, efetivamente são medidas que fazem com que o grupo se engaje nesse processo. Aqui, a gente, quando fala em ronda de segurança, a gente começa a falar
no que é hoje conhecido como engenharia de resiliência na prática, que também pode ser vista aí como um tripé clínico muito ligada a essa dinâmica, a essa política de governança clínica. Quando a gente pensa em ronda de segurança, onde a ideia é sincronizar toda a equipe no conceito de segurança, a gente vai ver que falar de ronda de segurança passa por a gente aumentar o grau de consciência situacional, aumentar o grau da nossa atenção cognitiva para que um risco possa estar acontecendo ao paciente, como também a gente quer que exista um plano terapêutico integrado. A gente está acostumado a fazer aquele plano terapêutico com as medidas, o que você precisa fazer de tratamento, de acompanhamento de todas as áreas envolvidas, mas a ideia aqui também é você criar uma arquitetura onde a gestão de risco esteja obrigatoriamente nesse plano terapêutico. Quando a gente pensa em consciência situacional, também conhecida aí por alguns, né, a literatura quer chamar de radar cognitivo, a gente começa no nível 1, que é um nível de percepção, onde você tem um paciente que não está necessariamente respirando bem, né? Ele está parecendo cianótico, aqui você está coletando dados, você está olhando, você está percebendo. Aí você começa a fazer uma compreensão dele não estar respirando bem, e aí você começa a entender que ele pode estar em hipóxia, então você está no momento de compreender, você está buscando aqui fazer uma síntese diagnóstica do que está acontecendo. E tem um nível 3 que é um nível onde você vai projetar alguma ação em função daquilo que você está compreendendo, né? E aí você vai entrar, por exemplo, você pensa que se ele está hipóxico e você não fizer nada, há uma grande chance dele evoluir para uma parada respiratória. Então, quando você imagina essa situação, você começa a tomar medidas para que isso não aconteça. Hoje se sabe que na UTI, de uma maneira geral, as falhas trágicas raramente são aquelas que acontecem no nível 2 ou no nível do conhecimento médico. A maior parte das falhas está em nós falharmos na percepção, muitas vezes porque a gente não consegue identificar um sinal no meio, por exemplo, de alarmes ou mesmo no meio de manifestações que estão aparecendo para nós e a gente não valoriza muito. Ou você tem as falhas acontecendo por não valorizar aquilo que você compreendeu clinicamente e não projetar, e não imaginar o que pode vir a acontecer logo na sequência. Então, reparem que quando acontecem falhas, através da consciência situacional, a gente acaba percebendo que ou a gente não percebeu adequadamente, ou a gente não foi o suficientemente enfático na projeção daquele problema que ainda era pequeno, do que ele podia vir a se constituir com o tempo. Classicamente, as rondas de segurança, ou também chamadas de huddle, né, elas costumam ser reuniões multiprofissionais para passar informações associadas à percepção da consciência situacional referente aos pacientes. São encontros curtos, no início dos turnos de plantão, que também revêem eventos, fazem e compartilham planos para garantir um cuidado coordenado ao paciente. A ideia da ronda de segurança, né, é você criar um mecanismo que converte a consciência situacional de cada paciente numa consciência situacional da equipe. A questão aí é definir quando, ou seja, você vai fazer encontros curtos e rigorosos. A ideia principal em que muitos ambientes funcionam é logo no início do plantão, é quem participe, e aí o ideal é que seja toda a equipe que está de plantão, né? O que você discute nessa ronda? A ideia é passar informações críticas associadas especialmente à percepção de risco, muito em cima da revisão das últimas 12 horas ou até das últimas 24 horas, quando você não consegue fazer esse huddle 2 vezes ao dia. E a ideia é de que você vai buscar um resultado, que é construir e compartilhar, né, um plano de contingência para garantir o cuidado coordenado desse paciente. O pilar 3, né, que vai passar pelo plano terapêutico,
você vai levar em conta o contexto desse paciente, internação, problemas associados, o que você está propondo de ação em termos de proposta terapêutica, as expectativas de tempo para aquela proposta. Eu vou começar um antibiótico para tratar essa infecção pulmonar e eu vou esperar que ele comece a dar resultados de melhora no terceiro, no quarto dia, para estar pensando em tirar ele da ventilação mecânica, para estar pensando em programar a alta dele para daqui a 7 dias, 8 dias e por aí vai. Mas planejar terapeuticamente, no conceito que a gente quer trazer aqui de uma segurança integrada, não é só olhar a internação, o motivo, os problemas e propor a terapia com o seu tempo previsto. É também fazer gestão de risco, estar analisando o tempo inteiro os riscos que aquele paciente está submetido e o que você vai propor para mitigar ou evitar com que esses riscos se convertam em evento adverso. Então, uma das definições aí desse plano terapêutico integrado passa por, a partir da razão da internação do paciente e dos problemas associados, você ter propostas terapêuticas formuladas com expectativas de tempo de respostas a estas, mas também ter os riscos inerentes à evolução da doença, problemas associados e seus respectivos tratamentos devendo ser elencados, assim como as medidas necessárias para impedir que eles se convertam em eventos. É mapear risco e não deixar que o risco faça com que um incidente gere efetivamente um evento adverso. E aí a gente consegue ter aí, como vocês estão vendo, um ciclo de prática assistencial considerado mais seguro. Você parte da consciência situacional, alimenta dados de cada consciência situacional de um paciente, você traz isso para uma ronda de segurança, onde você sincroniza e define uma estratégia para aquele plantão, para aquela unidade, e você depois parte para o plano terapêutico, onde você vai procurar guiar as ações e focar a atenção de toda a equipe na questão do tratamento, do tempo e dos riscos que aquele paciente tem. A ideia é, se você tem uma cultura de segurança forte, com práticas de segurança bem estabelecidas, você vai evoluir para uma redução de eventos adversos e, consequentemente, promover um ambiente de segurança do paciente. O dilema que muitos ainda vivem é, se nós ficamos só olhando o passado, só olhando os eventos que aconteceram, né, onde a gente fica sempre olhando pelo retrovisor, o que a gente poderia ter previsto, cada vez que a gente está nesse lado aqui, a gente está sendo muito reativo. A ideia é que a gente possa ser mais proativo e possa, a partir do gerenciamento de risco, prevenir e prever problemas que possam vir a acontecer. E isso vem sendo demonstrado aí a partir dessa evolução, onde anteriormente se tinha um modelo conhecido como Safety 1, que era o modelo reativo, e hoje cada vez mais a gente vem para esse Safety 2, que é aquele que eu comentei agora há pouco da engenharia da resiliência. O foco passa do que deu errado no passado para como podemos prever e adaptar o futuro. A visão de um sistema que anteriormente era linear, onde as regras, a observação era se as regras foram seguidas, se os eventos adversos não ocorreram, para uma visão complexa, uma visão do sistema, né? As coisas funcionam porque as pessoas adaptam suas ações às condições variáveis. A ação que antes era de investigação de falhas focada na ausência de segurança, ela passa a ter foco em entender e fortalecer os processos que garantem o sucesso diário, né, do acompanhamento desse paciente. E aí a gente redefine a segurança à beira-leito, né? A gente mantém o conceito de redução ao mínimo aceitável, né, do risco de danos desnecessário associado ao cuidado do paciente, olhando o caminho da doença, olhando a evolução natural da doença, vendo como ela acompanha, mas também dando uma atenção ao caminho do cuidado, procurando ver até que ponto você consegue evitar com que esses danos aconteçam. Entendendo que erros de medicação, infecções nosocomiais, lesões por pressão, quedas, variação de processos e timing de decisões costumam ser aí os mais importantes dentro da medicina intensiva. A mudança de paradigma que a gente quer é sair de uma ideia de que segurança do paciente não é burocracia, é ciência clínica. A gente quer ter segurança do paciente, né, para trabalhar proativamente dentro dessa engenharia de resiliência e redução de risco. Trabalhar bem o conceito de governança dentro das UTIs, dentro dos hospitais, e cada vez mais olhar para a governança como uma bússola, né, na busca de um tratamento, de uma clínica efetiva, e entender que o tripé
que eu trouxe aí como um tripé, vamos considerar inegociável, de você buscar consciência situacional, rondas ou huddles de segurança estruturados e planos terapêuticos com gestão de risco embutido, a tendência é que isso faça com que você tenha permanentemente a segurança do paciente sendo trabalhada, né? E entendendo que ela é um alicerce indivisível aí da excelência em terapia intensiva. Em função aqui de alguns colegas aqui do grupo, eu não poderia deixar de falar o que a gente tem que mencionar em abril desse ano, porque cada vez mais isso está chegando no nosso dia a dia. A primeira coisa é entender que, além da gestão de risco, a gente tem que estar preocupado hoje com a experiência do paciente. E aí, ao se falar em experiência do paciente, tem dois acrônimos aparecendo aí no dia a dia, né? Que é esse que você procura se dar atenção ao repórter das experiências medidas pelo paciente, e o outro, que é o PROM, que é o que são os desfechos desse paciente sendo avaliados, né? Então, se no PREM você procura, por exemplo, avaliar se houve comunicação clara com o paciente, se você manejou adequadamente a dor dele, se esse paciente se sentiu respeitado e seguro pela equipe. Hoje os pacientes são cobrados de alguma maneira, em algumas UTIs, a contar essa experiência. E isso está se tornando mais um ingrediente dentro do conceito de segurança. E em relação aos PRONs, que são os desfechos, como o paciente se sente após o tratamento? Houve melhora na questão da mobilidade, pensando naqueles pacientes que ficam sedados, muitas vezes retidos no leito? Como é que está a funcionalidade diária dele? Como é que está o controle de sintomas? Né? Aqui, quando você faz aqui um paralelo, né, a pergunta central para os PRENs é como organizar e entregar o meu cuidado, enquanto que nos PRONs é como está a minha saúde e a funcionalidade agora que ele está saindo da UTI. O foco da métrica passa por relacionamento, ambiente, processos de comunicação do PRENS, enquanto que nos PRONs, que são os desfechos, o status funcional, controle de sintomas e cada vez mais se olhando qualidade de vida. Foi-se o tempo em que o UTI era apenas para evitar a morte, né? Ou seja, cada vez mais a gente tem que olhar esse todo. O momento da avaliação do PREM passa pela fase em que ele está internado ou logo após a alta, enquanto que os PRONs normalmente é feito bem depois, semanas, meses ou anos após a intervenção clínica. Aqui no PREM, como exemplo, nível de clareza nas informações passadas pelo intensivista família. Reparem como isso está ganhando uma conotação maior dentro do cenário atual. E os PRONs pelo grau de independência para caminhar 3 meses, por exemplo, após a alta da UTI. Hoje a gente tem aí como alguns indicadores para cenário da terapia intensiva, né? A questão, por exemplo, do bundle ABCDEF, que está muito ligado ao controle de delírio, aqueles pacientes que a gente cada vez mais quer estimular a mobilização precoce deles, né? Ou seja, a gente quer cada vez mais um bom nível de integração e de comunicação com a família nas decisões diárias, enquanto que nos PRONs, cada vez mais se fala hoje em ambulatório pós-alta de UTI, onde você vai ter uma atenção muito voltada, especialmente depois que a gente passou a conviver aí com as PICs, né, com as síndromes de pós-cuidados intensivos, onde eu sei que, inclusive, no ano passado aqui houve uma das reuniões, se não me engano, foi com o Caspiano, que trouxe aí algumas informações, ou seja, a PICS hoje, ela é um parâmetro para saber até que ponto você conseguiu ou não lidar bem durante a internação para que o paciente não tivesse a PICS como um desfecho. E não posso deixar de falar também da questão da inteligência artificial que está chegando, né? Há uma expectativa de que ela chegando no ambiente da terapia intensiva, ela expanda a nossa capacidade cognitiva, expanda o nosso córtex, aumentando aí a vigilância contínua, uma vez que ela vai cruzar milhões de dados, né, em tempo real, vai eliminar vários pontos cegos que, por exemplo, numa ronda de segurança que é totalmente humana, a gente acaba sabendo o que tem. Ela vai criar uma escala de consciência muito maior, saindo só do ambiente do humano para também ir para um ambiente virtual que vai ampliar isso e também vai promover, de alguma maneira, uma certa redução de carga, porque vai filtrar aí ruídos tecnológicos, alarmes, vai permitir com que a gente tenha um foco total muito mais amplo nesse time de intervenção. A ideia aí é que a inteligência artificial não vai ser um robô substituto, mas vai ser uma infraestrutura de processo paralelo que vai ser invisível.
a partir de alarmes falsos, evolução médica, laboratórios, você vai ter uma integração plena. A ideia é que, a partir desse prisma da inteligência artificial, a gente, à beira-leito, possa ter uma predição mais antecipada dos riscos que podem vir a estar se convertendo em eventos. Você vai ter um suporte à decisão clínica muito mais profundo, porque você vai ter muitas mais variáveis aí te ajudando a tomar decisão, e você vai conseguir fazer muitas interceptações farmacológicas, podendo até almejar ter aí o dano zero no que diz respeito às medicações, uma coisa que é considerada muito difícil. Aqui, para mostrar a sinergia, né, da gestão humana com os algoritmos preditivos, o foco temporal do humano costuma ser retrospectivo e transversal, a inteligência artificial vai trazer uma ideia de prospecção, vai antecipar e de maneira contínua. O cruzamento de dados entre os humanos ele é muito limitado por fadiga, coisa que com a inteligência artificial vai ser muito mais difícil de acontecer, você vai ter uma integração muito grande, né, do que é humano, do que é de máquina, e a própria velocidade de reconhecimento. Né? Aqui no humano, a gente depende muito do que a gente vê, do que a gente percebe, dentro daquilo do nosso dia a dia de trabalho, enquanto que a inteligência artificial certamente vai nos dar condição de detecções mais precoces. As tecnologias não vão competir. A ideia é que ela venha muito mais para aumentar, né, o nosso processamento de tomada de decisão, de ação, e tentar liberar o nosso lado humano para que ele seja mais enfático, mais presente em empatia, julgamento ético e comunicação. E para fechar, falar da importância de aprender. Né? Ou seja, é muito importante a questão da notificação, porque é ela que vai acabar servindo de pano. É aquela história. A gente aprende muito com as coisas erradas. Então, não basta identificar o risco no sistema ou medir a insatisfação do paciente. A verdadeira governança, né, e a governança tem que ser forte nesse sentido, ela vai exigir intervenção baseada na inteligência coletiva da equipe. O aprendizado compartilhado ele vai atuar para tentar ser aí uma argamassa que vai preencher aqueles buracos do queijo suíço para que eles não sejam vazados. E aí a gente caminha, né, para um ecossistema de segurança conectado. A excelência na UTI ela vai passar por essas três lentes em sincronia: defesas do sistema, a voz do paciente sendo olhada e a evolução contínua a partir desse compartilhar de aprendizado. Mensagens finais: ter segurança do paciente significa trabalhar a redução do risco de evento adverso. A existência de uma efetiva governança clínica promove uma efetiva gestão de risco. A consciência situacional, a ronda de segurança e o plano terapêutico formam um tripé bem consistente para que a gente faça um gerenciamento de risco adequado. E aí, né, a inteligência artificial que contribuiu aqui nessa apresentação tenta sintetizar aí muito além do risco zero. O risco zero pode ser inatingível em ambientes de altíssima complexidade, como a terapia intensiva. Mas a busca pela excelência contínua e pelo cuidado humanizado, essa não é. Segurança não é apenas evitar danos, é criar ecossistemas que aprendem todos os dias e sistemas onde pacientes não apenas sobrevivem, mas também prosperam. Aqui uma menção a alguns artigos recentes aí que foram utilizados nessa apresentação, bem como uma grande quantidade de livros aí que a gente tem hoje disponibilizados para poder estudar a governança, a segurança, e eu chamo a atenção desse que já está traduzido, que não é propriamente, né, de segurança do paciente, mas que é muito sobre como aprender sobre em cima dos erros. É um trabalho hiper interessante. Agradeço aí a todos vocês e estou à disposição aí. Desculpem aí o avançar, mas era muito assunto para falar e eu acho que a gente tinha que falar da melhor forma. Parabéns, Moisés, pela apresentação tão realista, vamos chamar assim. Você trouxe, na verdade, um retrato ao que nós vivemos, acho que não só você, assim como todos nós aqui vivemos no nosso dia a dia. Eu estou sem acesso ao chat, eu não sei por quê. Amiguinho, você chegou a ver se no chat tem alguma pergunta? Se não tem, Moisés, eu quero fazer uma provocação. Nós saímos aí 25 anos, nós estamos desde a publicação daquele relatório do Instituto Americano,
E o que a gente viu ao longo dos anos é que, apesar de os objetivos serem ainda muito válidos, assistência de qualidade nos domínios de segurança, eficácia, efetividade, centrada no paciente, equidade, oportuno, são muito verdadeiros, mas o que a gente vê, recentemente teve uma publicação em que mostra que primeiro os gastos com a saúde, ao invés de serem otimizados, pelo menos a nível americano, eles aumentaram em quase 5 vezes. Os custos administrativos aumentaram de forma significativa. Claro que os avanços teve, né? A gente sabe que teve. A questão do burnout médico hoje acomete quase 2/3 de quem atua na linha de frente. E as desigualdades de acesso, ao invés de diminuírem, aumentaram de forma significativa. O que você entende com essa análise? Por que isso ocorreu, esse abismo, já que alguns autores dizem que as reformulações foram muito pontuais, como a questão do custo da nosso foco em cuidado baseado em valor, remuneração baseado em valor, que parece ser mais pontuais. Qual que é a sua visão que você pode compartilhar com a gente aí sobre esse aspecto? Rubens, assim, essa é uma pergunta que eu acho que qualquer um de nós aqui talvez tenham impressões muito pessoais, né? Eu acho que a gente já começa pelo fato de que a gente conversa pouco sobre isso no nosso dia a dia, né? Eu acho até que nos últimos anos a gente conseguiu, por exemplo, pensando no nosso nicho terapia intensiva, nos últimos anos a gente conseguiu dar mais ênfase, mais atenção a esse assunto nos nossos congressos brasileiros. Pelo menos dá para falar que depois da pandemia propriamente dita, todos os congressos que eu tive, e foram praticamente todos pós-pandemia presenciais, a gente passou a trazer esse assunto para o nosso dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto é que, de alguma forma, nós ainda não damos o valor que deveríamos dar à questão da segurança do paciente. Acho que a gente tem ilhas de excelência no Brasil e no mundo. Eu acho que tem um ponto que é importante também entender, que as pessoas não podem confundir. Quando eu falo, por exemplo, da notificação de eventos, quando você começa a ter cultura de segurança, você começa a notificar mais evento. Então, se o seu hospital faz um acompanhamento e ele tem um número X, a partir do momento da implantação de uma cultura, esse número X vai aumentar. E aí muitas pessoas de fora vão olhar e vão falar assim: caramba, esse hospital piorou, esse hospital está tendo mais evento. E isso tem que, quando você tem pessoas adequadas olhando e entendendo, planejando essa questão da cultura de segurança, você vai entender o seguinte: aumenta inicialmente porque você está notificando mais. Né? Alguns trabalhos, por exemplo, você fala assim: pô, estamos falando mais, tem mais segurança, mas os trabalhos estão mostrando mais aumento. Tem dois pontos aí, está tendo mais evento adverso, talvez, né, de uma maneira geral. Primeiro, está se notificando mais. Segundo, eu estou olhando pelo lado do copo vazio no bom sentido, tá? Segundo, é porque Uhum. também a gente está com um grupo de pacientes mais idosos nas UTIs, muito mais complexos. Hoje os pacientes estão vivendo muito mais, mas o fato deles estarem vivendo mais não quer dizer que aquela reserva fisiológica deles está adequada. A quantidade de pacientes oncológicos que a gente tem hoje nas UTIs, aquela sepsis que no passado a gente perdia, hoje bota em diálise, bota na ventilação, o antibiótico começou a funcionar, acabou, ele sai da morte, continua É, ali. Agora, também tem, eu já vou terminar, mas não, não, também não, é tem, só para. Tá, tudo bem. Pode falar, não, mas pode falar. também tem um ponto que eu só quero fechar aqui para deixar vocês falarem, que é também, aí sim, o lado ruim do copo, né? O fato da gente estar também com uma população muito jovem hoje trabalhando em muitas UTIs, uma população que muitas vezes não é especializada, uma população que pode até estar em formação, né? E aqui, daí a importância, eu acho, de trazer esse assunto para uma grande quantidade de pessoas que está aqui, que está em formação, e que quanto mais cedo olharem para essa realidade, mais eles vão dar atenção ao processo.
Então, Rubens, eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para o que você está falando, não, mas eu vou ousar dizer que eu acho que a gente ainda valoriza pouco o assunto. E eu vou, para fechar, dizer o seguinte: a gente ainda não analisou a pandemia como deveríamos analisar. Porque a impressão que eu tenho é que eu vivi isso na minha UTI, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tive muito evento adverso na fase da pandemia, em muita situação de intubação difícil, profissionais jovens, profissionais com medo, especialmente no início, onde a gente teve uma série de complicações, tivemos óbitos, e muito mais coisa aconteceu. Mas até hoje eu acho que a medicina intensiva mundial não analisou tudo o que aconteceu com a pandemia. Ainda acho que tem muita coisa para a gente aprender nessa área de segurança com a pandemia. Tem, Obrigado. Moisés, tem uma criatura, coitado, que está aí meia hora com a mão levantada. O Bruno. Por isso que eu estava preocupado, que ele já estava aí, acho que já está com a mãozinha cansada aí. Bruno, fica à vontade. É, não, não, eu posso esperar o Moisés concluir o raciocínio. Não, não, eu É, concluí, Bruno. Vai lá. Às vezes eu me alongo na resposta, então manda ver aí é, na pergunta. uma coisa que eu estava pensando em relação a os eventos near miss e os eventos notificáveis é aquela questão da lei de Goodhart, que toda métrica que se torna objetivo deixa de ser uma boa métrica. Por exemplo, ainda mais que muitas vezes essas métricas elas são utilizadas como parâmetro de remuneração ou de gratificação ou de promoção, por exemplo. Imagina um caso que a gente está registrando um aumento de quedas do paciente e para diminuir esse aumento de queda a gente começa a diminuir a mobilidade do mesmo, a deixar ele no leito. Diminui as quedas no leito, mas tem outros desfechos ruins, por exemplo, perda de mobilidade. Aí, fazendo um paralelo com um raciocínio clínico, se um paciente tem uma febre, você não vai diagnosticar imediatamente com dipirona, não vai tratar imediatamente com dipirona, mas vai tentar estabelecer o nexo causal do que está por trás daquilo. A questão esses eventos, queda, aspiração, intubação falha, eles são eventos importantes de notificar, mas o quanto que focar no evento em si e não focar no contexto que está por trás deles, por exemplo, que pode ser uma coisa específica de hospital para hospital ou de unidade para unidade, pode não se repetir de uma unidade para outra e pode levar a questões diferentes de um hospital para outra, assim como nem toda febre é igual, e por isso que a gente não trata toda febre de uma maneira igual, mas assim, a gente tenta entender o contexto. Como que o senhor responderia essa questão de evitar a fixação no sinal em si e tentar entender ele num contexto que gere uma conduta que vá na raiz do problema? Bruno, pergunta ótima. Não é simples, mas assim, o que eu posso te dizer tem um pouco a ver com o que eu comentei agora na parte final da aula, que é trabalhar uma mudança de cultura para a gente sair do que reage para ser proativo. E aí é a questão. Eu sei que hoje tem muita gente medindo o evento, né? Algumas acreditações, algumas empresas de acreditação, elas procuram chamar a atenção, às vezes, dos hospitais e não só medir evento, porque querer medir o evento e punir pelo evento é um tiro no pé de todo mundo. Porque o que a gente tem que procurar saber é o seguinte: quanto mais a gente conhece o paciente, e você pegou aí um exemplo da febre, onde a gente sabe que tem horas que a gente não deveria tratar imediatamente a febre, deveria usá-la como marcador, né? E a gente sabe clinicamente a hora em que a gente precisa efetivamente tratar, sendo ela marcador ou não. Quando a gente vem para o assunto segurança, essas coisas ainda não estão muito claras. Vou tentar me fazer explicar um pouco melhor. Ao invés de eu, por exemplo, ficar preocupado em notificar e impunir aquelas UTIs, eu vou pegar um exemplo que eu vivo, eu estou de plantão aqui no INPO agora à noite. Né? Eu pego muito pós-operatório de ortopedia. Né? Então, hoje, por exemplo, foram 14 internações de pós-operatório.
uma grande quantidade de pacientes idosos, onde, na hora que você faz a internação do paciente, tem a história dele, tem o tipo de cirurgia, tem a forma como ele foi anestesiado, sabe como é que ele foi hidratado, sabe o tipo de medicação que ele usa, você tem como fazer uma avaliação de risco para delírio. Se você faz isso e toma as medidas conforme a avaliação necessárias, e ainda assim ele faz, é isso que tem que estar claro. Ou seja, você avaliou o risco, você tomou as medidas, mas ainda assim aconteceu. Quando acontece, quando você se propõe a fazer tudo para não acontecer, aí é a hora em que você tem que entender o seguinte: você fez a sua parte, mas eventualmente vai acontecer. E a gente não tem o hábito de olhar isso. A gente não é bom para avaliar risco. Vou dar um exemplo bem claro, bem clássico também em terapia intensiva. Vou entubar um doente, vou jogar pressão positiva dentro do tórax do doente. Aquele doente que já está com uma pressão borderline. Eu sei que ele vai fazer hipotensão, a chance é enorme. Aí, depois que eu entubo, depois que ele está sedado, ele entra, aí eu vejo a pressão cair, aí eu vou correr atrás do soro, ou aí eu vou prescrever uma droga vasoativa, dependendo do contexto. Tudo isso podia ter sido previsto antes. Então, assim, enquanto nós, intensivistas, e aí eu estou falando dos médicos, mas isso é para todo mundo, isso envolve enfermagem, fisioterapia, enquanto nós não começarmos a trabalhar a ideia de que a gente tem que gerenciar, e aí por isso que eu trago a ideia de vamos fazer plano terapêutico, e a gente sabe que muita gente nem faz plano terapêutico, mas vamos fazer plano terapêutico, vamos olhar, esse doente aqui é idoso, né? Não sei o quê, ele tem risco de delírio? Ah, tem, então o que nós vamos fazer? Ele tem risco de fazer, sei lá, lesão aguda de mucosa gastrodenal, vamos fazer a profilaxia e por aí vai. Eu acho que a questão hoje utilizada de pegar evento para transformar isso numa maneira de punir e numa maneira de remunerar menos, só vai vingar se nós não nos posicionarmos. E acho que a gente acaba não se posicionando porque entre nós a gente não tem o mesmo padrão de avaliação. A gente, até porque eu acho que na nossa especialidade a gente tem que olhar tanto a questão do paciente, a gente tem tanta coisa para olhar do tratamento ali, né? Daquela questão de lidar com a família e tal, mas o fato é que a gente precisa cada vez mais entender o seguinte: vamos identificar risco, vamos gerenciar risco e vamos trabalhar para não ter evento. E vamos deixar isso bem claro no prontuário. Porque na hora que essas coisas acontecem, se acontecer, por exemplo, uma infecção associada a catéter, com tudo que você fez, e ainda assim acontece, caramba, gente, aí vai ter um momento ali que você vai ter que saber articular, Zé, vai ter que saber debater, entendeu? a higiene das mãos é uma coisa que é o que eu sempre digo, é um elefante branco na sala de jantar. Não se Tá discute. certo. Quem fala, pô, é, são 8 bilhões de euros anuais que a Europa gasta com infecções preveníveis, 8 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Imagina, no Brasil deve ser algo semelhante. E, e é um assunto negligenciado. Passa dia Verdade, 5 de Ciro. maio, que é o Dia Mundial da Higiene das Mãos, ninguém sabe, nem só os infectologistas, coitado, que lembram. Ah, Ô, Moisés, Moisés, parabéns aí pela rapidamente, apresentação. Ô, antes da amiguinho, gente finalizar, tem uma pergunta no site, no chat. A Beatriz, ela cumprimenta, agradece pela aula, tema de grande importância, e ela pergunta sobre as barreiras culturais e institucionais para a implementação efetiva de disclosure nas UTIs. Tem uma outra que pede os artigos, mas isso vai estar nas aulas gravadas. A questão aí que ela Bom, pergunta, né, o Rubens, do disclosure, né, ou seja, das barreiras. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em falar do disclosure, que é você efetivamente trazer o paciente, trazer a família e falar sobre aquilo que aconteceu, que não se queria que acontecesse, eu acho que quando a gente está com dificuldade de aceitar uma cultura de que a melhor solução para esse problema é prevenir, é gerenciar o risco, e a gente não consegue, fica mais difícil ainda imaginar a gente ter a cultura de trazer o problema para o nosso peito e dividir.
Ele precisa acontecer. Eu acho que assim, o disclosure é uma coisa que a gente também discute pouco, e aí não é só nós, intensivistas. De uma maneira geral, isso ainda é muito pouco discutido. De uns anos para cá tem aparecido mais artigos, tem aparecido mais propostas, mas eu acho que no nosso caso, essa barreira ainda vem pelo fato da gente não ter vencido a maturidade de trocar notificação de evento instalado por gerenciamento de risco e você está registrando tudo que está sendo feito para prevenir o erro. Enquanto a gente não conseguir virar essa chave, falar de disclosure, eu acho, acontece, mas vai acontecer entre nós aqui que estamos de câmera aberta. Nós que já estamos com cabelo branco, pouco cabelo, a gente, por já ter vivido, a gente vai acabar passando, porque situações de disclosure, eu já vivi, não sei se vocês já viveram, é muito delicada, ela consome muito, e nem sempre dá certo, né? Muitas vezes a gente acaba não indo bem, às vezes pelo lado de lá. Então, eu acho que a gente tem que ter uma barreira aí, vencer, de primeiro olhar gerenciamento de risco, trabalhar isso, e outra, ter uma boa relação, acima de tudo, com o paciente e com a família, antes de que os problemas aconteçam, né? Porque hoje cada vez mais se sabe que quando a coisa não vai bem, a relação médico-paciente não ficou devidamente bem instalada. E aí isso também compromete muito negativamente. Moisés, Beleza. parabéns aí Amiguinho? pela apresentação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que Muito bom. esse é um assunto importante. E você, no começo da tua apresentação, chamou a atenção para a nossa dificuldade de despertar interesse nos jovens sobre esse assunto, né? Ah, e aí eu queria que você usasse um pouco da tua experiência para dar um conselho para os jovens. De que maneira eles podem começar a entender que isso é importante, começar a se interessar por esse assunto? O que você poderia dar como dica em cima de o que te levou a despertar o interesse pelo assunto? Essa é uma pergunta muito boa, Ederlon. Assim, eu primeiro quero desejar que o que me levou a começar a olhar isso não aconteça com nenhum de vocês, né? Assim, eu acho que para vocês que estão começando e até hoje não cometeram nenhum erro, não aconteceu nenhuma falha com vocês, porque se acontecer e você valorizar, né, o fato de que você quer ser um bom médico, quer ser um bom profissional, aquilo vai te pesar de uma tal maneira que você vai passar a dar atenção a isso. Eu acho que assim, todo mundo aqui quer ser bom médico, todo mundo aqui quer funcionar bem, trabalhar bem. Nos ensinam a fazer o certo, a tratar, a diagnosticar, mas o que não nos ensinam, e eu acho que aqui a ideia era também mostrar um pouco isso, mas talvez isso não tenha ficado tão claro, é que quando a gente fala de segurança do paciente, existe um lado muito nosso, pessoal, um a um, quando eu estou de plantão, quando eu vou lá ver o paciente, né? Mas existe um lado que, inclusive, é maior do que esse lado, que é o lado do teu ambiente de trabalho, que é o lado da estrutura, de quem te lidera, de quem te comanda, porque existe a necessidade de você ter uma política que não puna. Eu, felizmente, nunca fui punido pelos erros que eu cometi aí ao longo da minha trajetória. Eu tenho certeza que todo mundo já cometeu algum erro, né? Eu, felizmente, sempre tive pessoas que me tutelaram a apontar o erro e vamos aprender junto. Apontar o erro e vamos aprender junto. Então, eu acho que o primeiro passo que todo mundo tem que entender é todo mundo vai errar em algum momento. Às vezes você vai errar e nem vai saber que errou. Mas acho que o importante é você estar sempre acompanhando tudo que você faz para saber se aquilo que você faz está dando certo ou não. Se não estiver dando certo, procurar aprender com isso. Porque eu acho que ser bom médico vai muito além, ser um bom intensivista vai muito além de saber tratar choque séptico, intubar e funcionar. Hoje, eu acho que dizer que você é um bom intensivista passa muito por você passar um plantão onde nenhum evento aconteceu no teu plantão, onde tudo fluiu bem, a comunicação fluiu, no horário da visita, todos os pacientes, todos os familiares foram bem informados, a equipe sai do plantão com uma sensação de cumprimos bem o nosso dever, executamos bem a nossa tarefa. Então, assim, é difícil, Derlon, assim, numa frase ou numa conotação. O que eu procuro mostrar hoje para a turma mais jovem, pelo menos quando eu tenho acesso a eles, é de que
ser intensivista é muito além do que isso que eu falei há pouco. Ser intensivista hoje é olhar esse entorno. E, mais do que isso também, né, a gente tem que estar muito atento aonde nós trabalhamos hoje. Eu posso falar que até pelo Rio de Janeiro tem muita UTI aberta e tem muita UTI. Eu sei que as pessoas precisam pagar os boletos no final do mês, mas quando a gente está começando, se a gente trabalhar bem, a gente tem que procurar ir para lugares que nos deem segurança, nos deem um bom ambiente de trabalho, nos deem condição de aprender. Aprender na dor é um aprendizado, mas não é o melhor aprendizado, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante para chamar a atenção do pessoal. Errar é humano. Então, nós vamos errar, erramos bastante, hein? Vamos errar. E a única maneira de diminuir a chance disso acontecer é a gente começar a se interessar por isso, para que a gente mude o sistema. E uma outra coisa muito importante que o Moisés chamou a atenção, em especial para a turma jovem, o sistema tem um impacto muito grande na chance do erro acontecer. Então, você, claro, contribui, é importante. E aí a escolha de onde trabalhar é muito importante, principalmente nessa fase inicial aí, onde você acaba tendo que se espreitar por alguns locais onde você chega lá e a frase do Paul Batalden está muito clara, né? Todo sistema é perfeitamente desenhado para obter o resultado que alcança. Está na cara que É isso verdade. não vai dar certo. É isso aí. Mas, enfim, turma, muito boa discussão. Obrigado, Moisés. Acho que podemos encerrar. Excelente apresentação, vários elogios aí no chat. E, mais uma vez, muito obrigado aí por estar conosco. Ciro, Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês e muito legal a gente imaginar que esse assunto, de alguma forma árido, né, possa estar despertando aí o interesse de aprendizado aí nessa turma toda que está aí. E vamos torcer aí, né, Ederlon, Ciro e Rubens, para que no Congresso Brasileiro desse ano a gente tenha aí bons momentos de discussão e de aprendizado nesse assunto, porque isso contribui. Quando a gente leva isso para um congresso e a gente vê a sala cheia, como a gente tem visto ultimamente, isso é um bom sinal de que a gente está indo num caminho aí para melhorar essa realidade brasileira, que ainda é pouco conhecida, mas que precisa ser mais. Obrigado aí a todos vocês. Aí, turma, grande abraço, boa noite para todos vocês. Moisés, obrigado, aquele abraço. Para Boa todos, noite. amiguinhos. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Só quatro.